Tudo bem, galerinha? Vamos para a segunda parte da nossa revisão para a prova e agora a gente entra com polaridade e forças intermoleculares, ok? Primeira parte da nossa revisão vai ser sobre polaridade. A gente vai falar novamente sobre a polaridade das ligações e das moléculas. E quem continuar tendo dúvida nesse conteúdo, me procura, que ainda dá tempo ainda para a gente revisar, ok? Então, a polaridade ela está estritamente relacionada à eletronegatividade. Lembra quando a gente estudou as propriedades periódicas, lá da tabela periódica? Então, uma das propriedades era essa eletronegatividade. Era aquela tendência que determinados elementos tinham em atrair elétrons, lembra? Isso eram os formadores de ânions. Então, quando um átomo ele atrai um elétron para si com mais força do que o outro, a gente diz que ele é mais eletronegativo. E se a gente lembrar lá da nossa tabelinha, nós tínhamos grupos que tinham essa tendência de atrair elétrons e outros não. Então vamos pegar aqui, eu fiz uma setinha para mostrar. Então os primeiros grupos aqui dos metais, né, eles tinham baixa tendência de atrair elétrons, porque os metais eles só têm tendência a perder elétrons, eles são eletropositivos e não eletronegativos. E aí, avançando ali para a direita da tabela, né, quase ali no finalzinho da tabela, a gente tem uma tendência desses grupos a irem atraindo elétrons. O que acontece? Quando você vai saindo do grupo dos metais e chega aqui nos ametais e nos gases nobres, você tem aqui grupos que têm tendência a receber elétrons, que têm tendência a atrair elétrons. Isso já indica que eles são mais eletronegativos do que os metais. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Mas o que é essa polaridade? Então, essa atração dos elétrons, que é o que a gente vai chamar agora de polaridade, é a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. Isso pode ser dado em ligações químicas ou diretamente pelas moléculas. Então, essa atração dos elétrons em uma ligação ou de determinado átomo é polaridade. Por que polaridade? Porque as cargas que são atraídas, elas são acumuladas em algum lugar. E esse local é chamado de polos. A pilha não tem polos positivo e negativo? Então, pensa que os nossos átomos também passam por esse processo. Alguns mostram essa tendência melhor que outros, e outros vai ser mais difícil de visualizar, não impossível. Mas a gente vai ver de um jeitinho que vocês vão entender isso aqui rapidinho. Belezinha? Vamos começar. A gente vai ver isso lá na polaridade das ligações e também para a polaridade das moléculas. E é agora para cada uma delas que a gente tem que saber diferenciar. Então vamos lá, galera. Tem uma diferença entre a polaridade da ligação entre os átomos e a polaridade que ocorre entre moléculas. Então a gente tem que considerar aqui que a ligação iônica, ela sempre vai ser polar. O que acontece? Eu tenho elementos com eletronegatividades totalmente diferentes. Olha o exemplo aqui do NaCl. Eu tenho sódio, que é da família 1A, e tenho cloro, que é lá da família 7A. Então, essa diferença de eletronegatividade que demonstra a polaridade das ligações. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar vai ser essa molécula, vai ser essa ligação. Por isso que é essa diferença de eletronegatividade que comanda o tipo de polaridade que aparece aí nas nossas ligações. O sódio, como ele é um metal, ele praticamente não tem quase, ele tem uma eletronegatividade muito baixa. E ele vai perder elétrons para o cloro, que é o cara lá da família 7A que recebe elétrons. A gente já viu isso lá em ligação iônica. Então, aquele elétron que o sódio doou se acumulou lá no cloro. Então, formou um polo para o lado do cloro. Se forma polo polar. O que são os polos? O acúmulo de cargas elétricas. Você não consegue ver esse acúmulo de cargas elétricas, mas você consegue saber que ele existe porque um dos elementos tem uma eletronegatividade alta, quer dizer que tem uma atração alta sobre esses elétrons. Então, toda ligação iônica vai ser polar, porque tem que ter um metal com um ametal, que é o cara que vai atrair todos esses elétrons.
A ligação covalente, ela se divide entre polar e apolar. A ligação covalente polar é aquela que ocorre entre elementos que têm eletronegatividades diferentes, que são elementos diferentes. Então, eu tenho hidrogênio que está lá acostumado na família 1A, que está lá, não pertence àquela família, mas está localizado no grupo 1, com o cloro que é da família 7A. Então, são elementos diferentes com eletronegatividades diferentes. Vocês sabem que quem está mais do lado direito da tabela é mais eletronegativo. Então, é ali que você vê essa diferença. Então, se eu tenho elementos diferentes, eletronegatividades diferentes. Para ser uma ligação covalente apolar, vai acontecer com elementos que são iguais, que nem o Br-Br, quer dizer que eu tenho gás bromo, Br2, ou H2, ou N2, ou O2. Se eu tenho dois átomos iguais ligados entre si, não tem formação de polo, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então, essa ligação vai ser apolar. Para a polaridade das moléculas é um pouquinho diferente. A gente tem que analisar o átomo central da minha molécula, aquele átomo que está no meio fazendo a ligação com todo mundo. Então, você analisa o átomo central e verifica duas coisas. Se está sobrando um par de elétrons ou dois pares, é polar. Porque se sobra elétrons, tem carga elétrica e automaticamente forma polo, então é polar. Se não sobra par de elétrons, ou dois pares, ou seja lá quantos forem, você tem duas situações. Você vai ter que analisar o número de ligações que aquele átomo está fazendo, se é igual ao número de átomos que são iguais naquela molécula. Se sim, vai ser apolar. Agora, se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais, aí é polar. O que acontece? Quando o número de ligações é igual ao número de átomos iguais, não sobra elétrons. Então, a gente tem que ter cuidado aqui. Exemplos. A água, a hora que a gente monta a estrutura dela, eu consigo analisar aqui, ó. Eu tenho o oxigênio fazendo duas ligações com dois hidrogênios. Tem diferença aqui na quantidade de elétrons? O que acontece? Eu tenho sobra de par de elétrons, sobrou um ou dois. Então, eu vou aqui na primeira situação. Sobra par de elétrons? Polar, não preciso nem olhar. Se eu monto a ligação e verifico que está sobrando elétron, por mais que não tenha que fazer ligação ou compartilhamento, é polar. E aí eu tenho o CO2. O carbono está fazendo duas ligações com o oxigênio, duas ou três ligações são consideradas como uma ligação aqui em polaridade. Então, eu tenho dois elementos iguais fazendo duas ligações com o átomo central. Então, eu vou para a segunda situação. Número de ligações é igual ao número de átomos iguais. Por isso que o CO2 é apolar. De novo, o carbono está fazendo duas ligações com oxigênio, o carbono está fazendo duas ligações com oxigênio. Para a polaridade, duas ligações equivale a uma ligação só, porque é a ligação entre átomos. Então, eu tenho duas ligações entre dois oxigênios que são átomos iguais. Então, apolar. E aí nós temos essa situação aqui. Nós temos aqui a formulazinha do CH2Cl2. O carbono está fazendo duas ligações com o hidrogênio e duas ligações com o cloro. Então, quantas ligações o carbono está fazendo? 4. Mas quantos são os átomos iguais que ele está fazendo essas ligações? 2, que são 2 cloros e 2 hidrogênio. Então, essa molécula vai ser polar, justamente por causa dessa diferença do número de ligações que ele teria que fazer com o número de átomos que são iguais participando dessa molécula. Tranquilo? O que é importante a gente falar em polaridade? Que essa polaridade das moléculas ela vai influenciar diretamente nas propriedades das substâncias. E a primeira propriedade mais importante que ela tem influência é sobre a solubilidade. Nós temos essa situação aqui, água e óleo no recipiente. Por que o óleo não se dissolve na água? Não é só uma diferença de densidade. Nós temos algo a mais agindo aí, né? Então, na parte de cima nós temos óleo, embaixo nós temos água. Se a gente verificar a molécula de água, que a gente geralmente verifica a polaridade da molécula que a gente conhece. O óleo, a gente não conhece a molécula dela, e se ele não me deu a molécula, não tem como eu determinar.
Então, a água, a hora que a gente monta a moléculazinha dela, você descobre que ela é polar, porque eu tenho par de elétrons sobrando nessa molécula aqui. Então, eu já sei a polaridade dela. Então, se a água é polar, eu tenho que ter cuidado, porque semelhante tem que dissolver semelhante. Então, o óleo só se misturaria na água se ele fosse polar. Então, isso é um indicativo que a polaridade do óleo é outra. Ele é apolar. É por isso que não há essa mistura entre o óleo e a água. Então, a gente tem que sempre levar sobre substância polar é aquela que vai somente dissolver substância polar. Eu não consigo misturar substâncias com polaridades diferentes e esperar que elas se misturem numa única fração. Então, semelhante dissolve semelhante. Isso também vale para aquelas que são apolares. A gente já viu o exemplo lá sobre a graxa, né, que o mecânico utiliza diariamente no trabalho. Como é que ele faz para remover? Os óleos, as graxas em si, são apolares. Então, eu tenho que usar uma substância, alguma coisa, né? Alguma coisa que remova aquela graxa que tenha a mesma polaridade. E aí vai entrar querosene, gasolina, coisas que conseguem ter a mesma polaridade para poder dissolver aquilo que a gente está querendo. E para finalizar a nossa revisão, então a gente vai ver agora as forças intermoleculares. Quem continuar com dúvida ainda, a gente tem um tempinho para revisar, para tirar as dúvidas, me procurem, ok, pessoal? Então, a primeira força que nós vamos falar aqui nessa aula é sobre as forças de London, que também eram conhecidas como forças de dipolo induzido, dipolo induzido. O que isso quer dizer? Essas forças, essa interação, ela ocorre quando uma molécula apolar é atraída por outra apolar. Então, lembra lá da aula de polaridade que as moléculas que são apolares, elas não têm carga, né? Elas não têm polos. Por isso que elas são chamadas de apolares. Elas recebem justamente o nome de dipolo induzido porque eu tenho que induzir que ocorra um polo, que ocorra aí um aparecimento dessas cargas para que haja atração entre elas. Essas forças são as mais fracas das forças intermoleculares. Então, são forças que são fáceis de quebrar, que são forças fáceis de separar. Então, por isso que elas recebem esse nome. Essa polaridade que falta para elas é criada a partir de um dipolo. Você está induzindo que um polo ocorra entre essas moléculas. Como que nós fazemos isso? Para que eu possa criar um polo de atração entre essas moléculas, eu tenho que aumentar a pressão do meu sistema e diminuir a temperatura. Porque se eu aumento a pressão do meu sistema, essas moléculas agora elas vão se aproximando. Então, antes, onde não tinha atração, agora eu criei essa atração porque eu diminuí o afastamento entre elas. Então, quando eu aproximo as moléculas, eu automaticamente estou criando uma atração. Isso que é induzir um dipolo. Com o aumento da pressão, eu aproximo essas moléculas, né, e diminuindo a temperatura, eu favoreço com que isso aconteça, porque se eu diminuo a temperatura, elas não estão em agitação. Então, agora elas estão se aproximando e com essa aproximação, elas vão sentir uma atração maior e a partir daí elas têm uma interação, que é o que a gente chama de força intermolecular, né? Onde que ocorre isso? Então, quando falar lá de derivados de petróleo, isso é muito importante para o pessoal que está no terceiro ano trabalhando com compostos orgânicos também. Quando eu falo de derivados dos petróleos, os hidrocarbonetos e nas vitaminas, que são questões que aparecem no Enem a partir desse contexto, eu estou falando de forças de London ou de polo induzido e de polo induzido. Então, são as nossas forças mais fracas, só ocorrem com moléculas que são apolares. Então, lembrem lá do que são essas moléculas apolares. E aí eu tenho uma necessidade de criar um dipolo, de criar um polo de atração, e eu faço isso aumentando a pressão e diminuindo a temperatura do meu sistema, porque dessa forma eu estou diminuindo o afastamento, eu estou aproximando as minhas moléculas e com essa aproximação elas sofrem uma atração maior e aí conseguem fazer
uma interação. Ok, pessoal? Para essa aula nós vamos até aqui. Na nossa próxima aula nós veremos o restante das forças intermoleculares. Então, até a próxima. Então, a segunda força intermolecular que nós estudamos é a força que a gente chama de dipolo permanente, dipolo induzido. Então, agora vocês já estão associando essas palavras com a polaridade das moléculas, né? A gente sabe que o dipolo induzido é para aquela molécula que não tem polo, que é apolar. O dipolo permanente já está dizendo que aquele polo já existe. Então, automaticamente, essa molécula tem que ser polar. Então, ela também é chamada de forças de Debye. Elas são as forças mais fortes que de London. Então, eu estou indo numa escala de força dessas forças intermoleculares. Né? Essas forças elas vão ocorrer entre moléculas que são polares e apolares. Ah, mas as moléculas não têm que sentir atração, né? Lembra lá do semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar? Então, aqui é uma exceção. Aqui você cria um polo, você cria uma carga para que haja uma atração. Não é que você necessariamente cria, mas que você dá uma condição para que isso aqui aconteça. Onde que a gente pode verificar isso para ficar mais fácil para vocês visualizarem? As bebidas gaseificadas, então os espumantes, os refrigerantes, aquilo que tem o gás guardadinho lá no meio do líquido e a hora que você chacoalha, estoura porque você aumentou a agitação das moléculas, né? E aí você aumentou a pressão, você fez explodir aquele recipiente, é porque ali já estava havendo uma força de atração entre moléculas que tinham polaridades diferentes. Então, o que acontece no espumante ou no refrigerante? Nós temos a parte líquida, que é a água, e eu tenho o CO2, que é o responsável pelo gás. Né? A gaseificação é feita inserindo o CO2. Para eles se sentirem atraídos, porque eles têm polaridades diferentes. A água, vocês já viram na aula de polaridade, ela é polar, lembra pela questão da quantidade lá de elétrons que sobra, e o CO2 é apolar, eles não poderiam ficar no mesmo recipiente, a não ser que eu estivesse estipulando isso num sistema fechado. Né? Então, a água sendo polar, ela tem o dipolo permanente. O CO2 sendo apolar é aquele cara que tem o dipolo induzido, é aquele que eu tenho que forçar criar uma polaridade, criar um polo. Quem tem dipolo permanente é porque já tem polos, já tem cargas. O que faz eles ficarem presentes dentro do mesmo recipiente? Eu fechar a tampa. Então, eu aumentei a pressão desse negócio, desse meu sistema. Eu obriguei eles a ficarem dentro do mesmo recipiente. A partir do momento que você abre a tampa, o que acontece com o CO2? Sai correndo, porque como ele não tem mais a pressão fazendo a atração ocorrer entre essas moléculas de polaridade diferente, ele escapa da tua garrafa. Então, a partir do momento que você abre o refrigerante, você já faz aquele CO2 perder a quantidade que tinha ali. Ele vai escapar de qualquer jeito. Então, para eu forçar uma atração entre uma molécula polar e apolar, eu tenho que aumentar a pressão e eu faço isso fechando o recipiente, a tampinha que vai controlar isso. Por isso que a gente chama de dipolo permanente e dipolo induzido. É a atração entre uma molécula que tem polo, que tem carga, com uma que não tem, que não aconteceria normalmente, mas você forçou essa situação para que ela acontecesse, né? Isso também a gente pode verificar em misturas e atração de substâncias que não são semelhantes. Então, quando eu tenho uma situação que nem essa das bebidas gaseificadas, em que eu tenho uma molécula polar sentindo atração por uma apolar, é porque existe essa força de Debye, que a gente chama de dipolo permanente e dipolo induzido, atuando ali, fazendo a atração entre essas moléculas. Ok? A próxima força é o que a gente chama de dipolo-dipolo, ou também reconhecida como dipolo permanente, e elas são atualmente chamadas de forças de Kinsson. Pelo nome de polo permanente, eu já sei que vai acontecer entre moléculas que são polares. Então, essas forças elas já são mais fortes que as de Debye. Então, de novo, na ordem de força.
por ser de polo ou de polo permanente, só pode ocorrer entre moléculas que são apolares. E essa força é fácil de acontecer, porque elas já têm o dipolo formado, elas já têm os polos para sofrer a atração entre elas. Então, como que acontece? Vamos supor que eu tenho essa situação, eu tenho duas moléculas de HCl, né, que estão tentando se aproximar, estão atraídas entre si, e aí elas formam duas moléculas de HCl. O que acontece? Eles já têm essas cargas, lembra lá da eletronegatividade ou da tendência dos elementos a perder e ganhar elétrons? Então, o hidrogênio ele é o responsável por essa carga positiva, né? O íon hidrogênio. E o cloro, pelo fato dele ser um ametal e ter tendência a receber, por isso que ele apresenta a carga negativa. O que acontece? Aquele que tem a carga positiva tem uma atração sobre aquele átomo que tem a carga negativa. O outro que tem a carga positiva sofre uma atração pelo que tem a carga diferente dele, que é negativa. Então, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Eles simplesmente sofrem atração pelas cargas já existentes nessa molécula, né? A nossa última força é o que a gente chama de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, a gente pode encontrar das duas formas. Essa é uma força intermolecular bem simples de reconhecer. Ela é a força intermolecular mais forte que nós temos, dessas que nós estudamos, portanto, mais difícil de fazer a quebra delas, né? E ela vai ocorrer entre o hidrogênio, que é o átomo principal, e o FON. O que isso quer dizer? Quando eu tiver hidrogênio ligado a flúor, eu tenho pontes de hidrogênio. Quando eu tiver hidrogênio ligado a oxigênio, eu tenho pontes de hidrogênio. Quando eu tiver hidrogênio ligado a nitrogênio, eu tenho pontes de hidrogênio. Então, quando eu tiver hidrogênio ligado ao FON, eu tenho a força intermolecular que eu reconheço como ligações ou pontes de hidrogênio aqui. O maior exemplo que nós temos, isso serve muito para o Enem, é a água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, eu sei que a força intermolecular presente ali são ligações de hidrogênio. E eu sei que a partir disso aí eu consigo determinar várias características, não só da água, mas também dos compostos orgânicos. Porque essas forças intermoleculares, de forma geral falando agora, são elas que definem propriedades dos compostos como ponto de fusão, ponto de ebulição, quanto ou quão fácil é eu evaporar alguma coisa, ou solidificar, ou derreter, ou qual é a solubilidade da minha substância, como na água, ou qual é a volatilidade. Então, são várias características que são determinadas por essas forças intermoleculares que nós estudamos hoje. Então, a ligação de hidrogênio é simplesmente só isso. Não tem segredo nenhum. Se você vê uma ligação entre hidrogênio e o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, está acontecendo uma ponte de hidrogênio ali e é a força mais forte que nós temos dessas interações. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, voltem para o início da aula, façam anotações e me perguntem lá no privado para a gente poder resolver isso. Ok? Até a próxima aula!